A gente se mantém na capital federal, mas agora com Isabel Mega. Bem-vinda, Isabel Mega. Queremos ouvi-la. Semaninha começando. Você estava de folga, minha amiga? Ou você trabalhou no fim de semana? Nada, é que a gente desencontrou, Elisa. Você veio no sábado, eu vim no domingo, mas estávamos aí no bonde do plantão. Bom dia. Mas a gente teve tempo suficiente para ficar embuchado de chocolate. Ah, claro. Tem que ter uma compensação? Não, tem que ter uma compensação. Você não está nem com vontade, mas vai lá, continua comendo chocolate, gente, até chegar ao fim. A gente vai ter entrevista hoje no live, inclusive, sobre isso, viu? Sobre esses nossos exageros. Mas vamos aqui a quem pretende postergar os trabalhos, né? A CPI do crime organizado. Qual a chance real, Isabel, dos trabalhos serem estendidos? Elisa, os parlamentares estão otimistas. Agora, apostam, sobretudo, na negociação política interna mesmo no Legislativo. Parece que a gente já viu esse filme antes e não faz tanto tempo assim, né? Mas no contexto de outra comissão parlamentar de inquérito, que foi a CPMI do INSS. Agora a gente está falando da CPI do crime organizado. O que essas duas comissões têm em comum é que elas tentaram abraçar o caso Master. A CPI do crime organizado, ainda em funcionamento, está tentando ainda. E também já está chegando nos finalmente do prazo de funcionamento. Então, os parlamentares, assim como a cúpula da CPMI e do INSS, eles estão tentando mais tempo, mais prazo para essa investigação continuar. Tanto é que o Pedro já trouxe para a gente a atualização de que já apresentaram esse requerimento, porque conseguiram as assinaturas mínimas necessárias, só que agora a saída é política. E por que a gente frisa tanto isso, Elisa? Porque, no caso da CPMI do INSS, vocês vão se lembrar, os parlamentares foram bater na porta do Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança. Teve uma primeira decisão do ministro André Mendonça, depois esse assunto foi levado para o plenário do Supremo Tribunal Federal e, basicamente, naquele caso, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu que era uma questão para o Legislativo decidir. Então, não adianta vir aqui, ficar batendo na porta do Judiciário e achar que a gente vai resolver isso. Foi basicamente isso. É por isso que, diante desse contexto muito recente, os parlamentares da CPI do crime organizado, e conversei com alguns agora durante a manhã, estão apostando na negociação política, na negociação regimental também, para apresentar esses argumentos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, lá na CPMI do INSS, os parlamentares reclamavam muito que ele nem sequer dava algum tipo de margem para conversa, eles não conseguiam falar sobre isso com Davi Alcolumbre. Agora, com a CPI do crime organizado, tendo um perfil um pouco mais sóbrio, digamos assim, do que foi a CPMI do INSS, eles estão tentando essa conversa no bastidor para pelo menos conseguir esticar um pouquinho esses trabalhos. Estão com expectativas positivas, mas tudo depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.